Um dos grandes desafios que a gente tem na vida moderna é equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Ter qualidade de vida no trabalho e ter qualidade de vida em casa. Marielza, você é mãe, empresária e atleta. Como é que você consegue equilibrar essa jornada diária? Bem, como eu te disse, eu sou mãe como primeiro papel, depois empresária. E eu falo que o esporte vem como um suspiro exatamente para eu conseguir equilibrar essa rotina. É o momento que eu me concentro, é o momento que eu me renovo. E não é fácil, então assim, eu tenho uma rotina realmente muito pesada, acordo muito cedo, também durmo cedo, faço do sono uma prioridade até para aguentar. E vou tentando fazer uma rotina bem programada mesmo, assim, acordo e cuido das coisas da Maria Rita, levo ela para a rotina dela, para a escola, vou direto para a live, minha agenda bem seguida. Hoje eu tento mais respeitar meus tempos e falar não. Então, assim, antigamente eu não falava não. Eu pegava coisa para fazer de 5 horas da manhã até a hora de eu dormir. Hoje eu falo não. Hoje meu momento com a Maria Rita é meu momento com a Maria Rita e o meu momento como empresária é o meu momento como empresária. Eu vi que eu preciso ser essas várias Maria Elza 100% para conseguir fazer o meu melhor. Então, às vezes eu estava treinando, trabalhando no celular. Ou seja, eu estava sendo a Maria Elza atleta e a Maria Elza empresária. E eu vi que isso não estava funcionando. Então, foi um autoconhecimento meu mesmo, que eu falei, não, eu preciso ser 100% de mim na hora que eu estiver naquela função. E isso me melhorou muito, me ajudou a performar e também falar não. Antigamente eu não conseguia falar não. Você me chamava para um projeto novo, na hora, bora, vamos fazer, vamos acontecer. Agora eu falo, não sei se eu consigo. Deixa eu ver como que eu tô, o que eu tô realizando. O que eu tô realizando agora eu vou acabar e eu vou fazer o meu melhor. Então é um desafio mesmo, assim, eu acho que eu vivo esse desafio todos os dias. Eu tive uma fase de não ter saúde mental, exatamente, acho que por excesso de coisas e por me cobrar demais e por misturar tudo e fazer tudo sem planejamento. E hoje eu enxerguei que eu preciso desse equilíbrio entre as várias Maria Elzas. Mãe, a Maria Elza empresária, a Maria Elza atleta, a Maria Elza mulher e achar mesmo aí esse equilíbrio. O quão importante é o sono na sua vida ou na sua rotina? Nossa, é tudo de bom, assim, é tudo que eu preciso. E em momentos que eu tive essa falta de saúde emocional, eu percebo que eu não tinha sono, eu não dormia. Então, eu todos os dias acordava sem despertador, 4 horas da manhã, dormindo às 9. E aquilo eu ficava exausta, mas eu consigo fazer as minhas coisas, manter a minha rotina, fazer o meu esporte, mas aí eu tinha momentos de exaustão mesmo. Aconteceu uma vez de eu acordar de madrugada, a Maria Rita em casa, eu cismei que ela estava com febre, peguei o carro de madrugada e saí, comprei remédio, voltei, mediquei ela, mediquei a mim e acordei. E não tinha nada acontecendo. Mas ela não estava com febre? Não. Foi um delírio. Foi um delírio. E eu vi que era de exaustão e falta de sono. Aí eu coloquei isso como prioridade. Eu levei para o psicólogo, para o psiquiatra, tudo, e consegui me tratar de forma natural mesmo. Chega lá em casa à noite, não tem uma luz, e tento tirar o celular, janto cedinho, vou tentando desacelerar a noite, até para passar isso para a pequena, né? Uhum. É interessante que dentro do método Inspire, que é a mentoria online que eu criei, com essa experiência vindo do monastério, do Mindfulness, depois com a neurociência, você consegue equilibrar a sua mente, doutrinando a sua mente. Então eu falo que são 3 estágios, né? Primeiro você está com a vida no limite, você precisa fazer um zoom out, para você entender quais são os fatores que te fazem agitado durante o dia, ficar inquieto, se você dorme bem, qualquer consequência, se você dorme mal, qualquer consequência. Você trouxe um relato importante disso, né? A partir do momento que você trouxe a consciência que dormir é importante, você conseguiu de alguma forma regular o seu sistema nervoso. Mas eu escuto muitos relatos das pessoas que acordam de madrugada, tipo 4 horas da manhã, e não conseguem voltar a dormir, ou ficam rolando na cama e tal. Eu entendo que é um processo de educação da sua mente. Uhum. Então, se você consegue seguir um protocolo em 15 dias, e não é nada demais, você tem hoje Wave Brands que te ajudam a modular a questão cerebral,
Eu trouxe muito um case para essa metodologia de um amigo que é executivo, e ele falou, poxa, eu acordo de madrugada com pensamentos e aí eu não consigo voltar a dormir porque são coisas importantes e tal. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, antes de você dormir, você anota tudo que é importante. Então você vai anotar lá, eu preciso ir no supermercado, preciso trocar o óleo do carro, eu preciso, sei lá, assinar um contrato ou cobrar, seja o que for do seu dia profissional. Anota também suas emoções, como é que você está se sentindo. Hoje eu estou angustiado, hoje eu estou ansioso, eu estou excitado, eu estou, enfim, o que for. A partir dali, você fecha. É um diário seu de noite. Eu falo que é um acelerador do sono. Porque você vai começar a treinar na sua mente que tudo que é importante já está resolvido. Ou já está planejado. A partir dali, é sono. Então, se você acordar... Aí ele perguntou, mas se eu acordar no meio da noite com uma coisa que é importante, você vai treinar sua mente que não é importante. Porque já está anotado ali. Não sei, né? Pra mim, quando eu tô com algum problema, ou quando esse problema aparece no momento de insônia, ele aparece muito maior do que ele é. Uhum. Então, realmente seria uma boa. Tipo, deixa eu colocar esse problema para amanhã, para ele não me aparecer de noite. Exatamente. E à noite ele parece enorme. Às vezes de manhã eu vejo que ele nem é. Mas sabe por que é? A gente tem 70 mil pensamentos por dia. Imagina, 70 mil. Aí eu falo, se você fizer R$1 com cada pensamento, você tem 70 mil reais por dia. Mas você não vai fazer R$1 por pensamento. Mas se você fizer, usar, sei lá, 10%, durante um mês, você tem 20 mil reais. Você tem 70 mil chances durante um dia, 24 horas, de resolver os seus problemas e demandar a atenção porque é importante. A partir do momento que você não faz isso, então a gente vive no país mais ansioso do mundo, a gente é o segundo país mais conectado nas redes sociais, você começa a linkar o que é do comportamento, 9 horas por dia no celular, é a média do brasileiro. Então quer dizer, o que isso gera de distúrbio no sistema nervoso. Quando a gente dorme, a gente desliga a televisão, tem gente que dorme com a televisão ligada, desligada, mas você desliga ali, você não está prestando mais atenção e tal. Você desligou o celular, você está longe de todos os problemas ali, você fecha, né, para balanço. E aí a sua mente vai te cobrar fatura. Então falou, você tinha 70 mil chances de pensar que amanhã é dia de pagar, sei lá, a prestação, o que você quiser, sei lá, ou pagar os funcionários, ou for, que é importante. Você teve 70 mil pensamentos de entender que a raiva faz parte do seu dia a dia. Você teve 70 mil chances de entender que hoje você está feliz. E está tudo certo. Ou que você está agitado, ou que você está ansioso. Está tudo certo. Só que, quando você fecha os olhos, e aí você acabou com os estímulos externos, que é só você com o seu subconsciente, aí que vem a fatura. Então, quando você resolve isso antes, você faz um acordo com a sua mente. Que é interessante a questão da mente. Se você não sabe dominar a sua mente, você vai ficar refém dela o resto da vida. E ela vai sempre te levar para o lugar mais agitado. Isso foi tão marcante na minha vida, a falta de sono e o prejuízo que trazia, que eu comecei a tentar entender os pensamentos que estavam vindo à noite e anotar. Eu falei, eu preciso mapear isso, eu preciso entender o que está acontecendo. Durante o dia eu tô, né, bem. E aí eu comecei mesmo a entender o que estava me causando isso. E sempre era alguma coisa que, às vezes por erro meu mesmo, por excesso de uma rotina muito corrida, eu não estava olhando com atenção. E o mais impressionante é que eu gasto muita energia no treino. Tem dia que eu treino 2h30 seguidas. Como que uma pessoa que treina 2h30 seguidas não chega à noite e apaga? Então eu comecei a entender mesmo a importância de eu olhar para minha mente e tentar controlar essas coisas e falar, não, vai ter resolução e não vai ser à noite que eu vou resolver. O jogo é esse, em vez de você, no meio da noite, anotar, faz antes, que é mais fácil ou mais difícil você resolver o problema antes? É mais fácil. Porque você chegar e aí você vai desregular todo o seu sistema nervoso, vai desregular. Você começa a criar um fuso horário paralelo, né? Quando a gente viaja para um outro fuso horário, a nossa tendência de adaptar é demorar um pouquinho, porque você vai regulando ali com o sono, enfim. Mas quando a gente entra num modo de insônia, é a mesma coisa. Você vive diariamente um fuso horário. Como é que chama? Tem um nome, né? Quando você viaja, fugiu o nome aqui. Quando você... Não, fugiu completamente. Mas enfim, é isso. Eu falo que
para você resolver os seus problemas, seja o que for, se você consegue dominar a sua respiração e você consegue dominar a sua comunicação, e o que a gente está falando de anotar é uma comunicação de você consigo mesmo, você tem 70% do jogo da vida ganho. O resto, aquela história de falar 80-20, gasta 80%, concentrado, o resto 20% você pode brincar, pode ficar no celular, pode fazer o que for. Essa questão de anotar, às vezes as pessoas não dão importância para ela, só pensam e acham que vão organizar. E para mim, o anotar tudo, anotar o que eu quero, anotar meus problemas, foi muito... Eu não sei se é porque, além de eu escrever, eu leio, são duas formas de memorizar, o meu subconsciente pegar aquilo ali. Então, para mim, fez muita diferença o anotar, assim. Você começa a registrar dentro do seu subconsciente, você começa a registrar. É a mesma história de você pegar um caminho de uma estrada. Você vai daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo. A ida é sempre mais longa do que a volta. Por quê? Você sabe por quê? Não. Porque o nosso cérebro vai registrando os momentos ali, a gente vai mapeando. Então, quando você vai mapeando, você gasta mais energia, gasta mais atenção. Na volta, aquilo já está registrado. Então, você não gasta tanto tempo, você já está ali e tal. Quando você vai numa estrada nova, principalmente, tudo é novo. Então, seu cérebro começa ali a gravar, a registrar o que é importante, se acontecer alguma coisa, onde tem um posto, às vezes inconscientemente. Mas na volta já é mais fácil, porque você já sabe o caminho. E é interessante essa questão, você falou que gasta às vezes 2 horas treinando e chegava e não conseguia acalmar a mente, né? O cérebro consome 30% da nossa energia. 30%. Então, muitas vezes, se fazer uma maratona de CrossFit, cansa igual ou menos que um dia de exaustão de trabalho. Um cansaço é físico, você sente ali a musculatura, você sente aquela história, mas o cansaço mental é totalmente provado porque você gasta muita energia. Sim. Então, quer dizer, se você consegue dominar a sua mente, se consegue dominar o seu sistema nervoso, sua vida vai ser mais leve. Ação e reação. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ter esse controle, tem que buscar e reconhecer. Porque eu demorei a reconhecer que eu precisava olhar para dentro para controlar essas outras coisas. E hoje você consegue entender as suas emoções? Acho bem difícil, mas eu tento, né? Eu tento. Muita coisa, né? A gente lida, eu falo que hoje, na Life, o meu maior papel é resolver problemas. E cada problema vem de uma área, e cada área me desperta uma emoção. Se é um problema com pessoal, me desperta aquela emoção da Maria Elza pessoa, né? Pensando na família, daquela outra pessoa. Se é um problema na produção, me desperta outra emoção de a Maria Elza empresária, do financeiro, enfim. Então, eu tento, para a vida toda, identificar mesmo esses sentimentos. Tento. Uma das ferramentas que a gente usa na Inspira, inclusive, é uma mandala que ajuda a entender o que está por trás do sentimento. Então, a gente tem os sentimentos principais. A raiva, por exemplo. Por trás da raiva, você vai ter ali uma angústia, você vai ter ali uma solidão, você vai ter ali uma incompreensão. É interessante quando a gente começa a entender o que está por trás das emoções. O budismo ensina que a gente tem corpo, mente, pensamentos e emoções. São 3 corpos diferentes. Quando você consegue entender esse jogo, as coisas ficam mais claras. Porque você consegue entender que o sentimento, ele chega e vai embora. Isso é tão impressionante, eu passei por isso até ontem. Eu tava com um problema pessoal na minha família e eu tô vendo o dia inteiro, eu não tô conseguindo render no trabalho, eu não tô conseguindo fazer nada direito, alguma coisa me incomodando. Falei, não, vou parar. Eu preciso entender o que tá acontecendo. O que tá me gerando essa angústia? Eu não tô conseguindo trabalhar. Peguei a Maria Rita, fiquei nervosa com ela. O que tá acontecendo? Essa não sou eu. E aí parei, falei, será que é isso? Aí eu lembrei, falei, não é isso. E realmente, a partir do momento que eu sintetizei isso, parece que desembolou e resolveu. Eu falei, esse problema não cabe ao meu trabalho, não cabe a Maria Rita, então deixa ele aqui, deixa eu resolver as outras coisas, porque uma coisa não tem como... Não vai contaminar. Não vai, não pode. E se eu não tivesse tido essa consciência sempre de buscar entender o que eu tô sentindo, talvez eu ficaria aí dias prejudicada no trabalho, prejudicada na minha relação com a minha filha.
Até que eu não tenho muito de culpar os outros, assim, não é meu. Eu sempre tento entender ali e resolver pra mim, na medida do possível. Mas eu acho que muito mais, se eu não tentasse identificar aquilo ali, eu ia atrapalhar o profissional, atrapalhar a vida com minha filha. Às vezes, numa relação pessoal, de amizade ou outra, eu não ia querer conversar porque eu estava nervosa com aquilo, só porque eu não sabia o que era. Então, a importância de você conseguir olhar para dentro de você, né, e identificar essas coisas, para mim, faz muita diferença. Eu faço uma dinâmica com empresários, né, com equipes, que eu pergunto, como é que você está se sentindo? Aí a pessoa fala, tô bem. Eu falo, não tô entendendo nada. E aí tem essa mandala, que essa mandala é muito legal, porque ela nos ensina o vocabulário emocional. E tem uma coisa que é interessante, que pensamentos chegam rápido e vão embora rápido. Então, se você tiver um estímulo, e o pensamento você consegue controlar também o pensamento. Você consegue controlar o que você vai pensar, mas você consegue controlar o que você vai fazer a partir do momento que você pensou. Agora, emoções chegam rápido e demoram para ir embora. E aí não adianta cortar. É o tempo da natureza dela dissolver. Mas o que é legal é que o jogo é você não entrar na conversa. Se você entra na conversa com a sua mente, você começa a virar um fantoche dela. E muitas vezes você está discutindo com sua mente coisas que não são reais. Por exemplo, você está no trânsito. Um cara te fechou. Qual que é a tendência? Você ir atrás da pessoa ali com raiva, ficar xingando ela e tal, não sei o quê. O que você vai ganhar com a vida? Nada. Mas é uma tendência natural, até de um efeito manada, que a gente tende a ir com fluxo, né? Agora, o cara te fechou, respirou, xili. Que muitas vezes ele está distraído ali também, ou teve alguma coisa ali, que um carro que fechou ele, que teve que fechar você. Let it go. Sem dúvidas. É a história let it go, né? E aí, quando você entende isso, então você observa, você está com raiva. Aí você observa, não, eu tô com raiva. Como é que meu corpo reverbera essa raiva? Muitas vezes é aqui. Tem gente que é no estômago, tem gente que é com dor de cabeça. Quando você consegue mapear, fazer um mapa de calor, sentir, eu, por exemplo, quando eu tô com a emoção mais aflorada, é muito aqui. Angústia, só de falar já dá um aperto, né? Demais. Mas, eu até bato. Assim. Então, e aí quando você está passando por um momento mais turbulento da vida, o corpo sempre vai te dar o recado do que você está sentindo. Então, se você está muito alegre, mesma coisa. E o que é legal é que tanta alegria, a tristeza, é o divertidamente. São sentimentos. Então, isso não é seu, isso não é você. Isso vai e passa. Então, se você está muito triste, igual você, ou nervosa, ou apreensiva, um dia, você não vai ficar todos os dias assim. Eu vejo muito no mercado hoje, corporativo, a questão da felicidade. Eu tenho uma resistência do que eu acho isso, dentro do que eu enxergo, né, da busca da felicidade. Tem até o Congresso da Felicidade, né? Tem o país mais feliz do mundo. A felicidade é um estado como o amor, como a tristeza, né? Isso passa. Então, se você fechou um grande contrato, você vai estar feliz hoje. Amanhã, você vai estar preocupado, possivelmente, que você tenha que atender esse contrato. Exato. Imagina se você ficasse feliz, não, mas eu fechei o contrato. Nossa, mas que legal. Então, não. É hoje. E até te bloquear para realizar algumas coisas. E o que é legal é que você vibra com as pequenas vitórias. Então, para você fechar um grande contrato, possivelmente você teve que passar por vários... Eu lembro quando vocês estavam tentando entrar no Saint-Marché, e foi uma peleja. Foi uma peleja. E é isso mesmo, lá a gente vibra desde sempre, né, com as pequenas vitórias, até porque a gente começou muito pequeno. Né? Então, foram pequenos passinhos até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Sempre fala um pouquinho pra gente da história da Life Me, que eu fico admirado, e até uma admiração que eu tenho, que eu conheço um pedaço da história de vocês, né, quando a gente tinha ON, quebrar um paradigma de que comer saudável, se alimentar de forma saudável pode ser prazeroso. E os seus produtos são muito bons, eu sou super fã. Por isso que eu falo que eu super recomendo que vocês conseguiram reconstruir, nem desconstruir, reconstruir a história de que você pode comer saudável e sendo gostoso. Que bom, obrigada. Na verdade, a Life Me começou para atender uma dor minha. Eu desenvolvi uma intolerância à lactose muito forte mesmo, isso em 2015. 14, 15.
E eu procurava as coisas para comer no mercado, não tinha, coisa horrível. Eu falava, meu Deus, se eu tiver que comer isso para sempre, como vai ser? Terríveis. E aí eu ia numa nutricionista na época, ela me passava as coisas para comprar, eu não gostava, eu falei, não, então eu vou ter que fazer, eu vou ter que me virar, né? Eu sou engenheira química por formação, mas não tinha experiência nenhuma com alimentos, inclusive nenhuma no mercado. Assim. Então eu comecei a desenvolver os produtos para mim mesma. Ela me indicava lá, por exemplo, abóbora moranga com uma gordura e ovo. Eu fazia aquilo ali, transformava aquilo ali num bolinho e levava para ela provar. E ela falava, não, você tem que vender isso, porque não tem no mercado. E aí, eu recém-formada em engenharia química, eu acho que quando a gente forma num curso assim tão difícil, existem grandes expectativas das pessoas ao nosso redor e as nossas, né, para que a gente vá para áreas, ser uma engenheira e tal. E eu bati no peito e vi naquilo ali uma possibilidade e falei, não, eu vou fazer disso aí o negócio da minha vida. Mas, você vai vender bolo? Você estudou tanto para vender bolo. Eu escutei isso várias vezes. Falei, estudei muito para vender bolo. E eu resolvi que eu não teria um plano B ali. Falei, eu vou fazer isso o negócio da minha vida. E eu comecei cozinhando, entregando, fazendo WhatsApp, vendendo tudo. E eu lembro que eu queria rótulo. Na época eu não tinha grana para contratar um design. Eu fui para o centro, coloquei um Corel no meu computador, virei uma madrugada no YouTube aprendendo e fiz meus primeiros rótulos. Então, eu resolvi fazer daquilo ali mesmo o negócio da minha vida da forma que eu tinha, e eu falo que as pessoas viam muito mais problemas que eu. Uhum. Então, eu assumi que eu faria daquilo ali dar certo. Eu faria aquilo ali dar certo e fui, fechei o olho, não olhei para ninguém, simplesmente remei e fui. Mas na época, o sabor era para me agradar, acabou agradando as pessoas. Então, eu desenvolvi a empresa com o intuito de atender pessoas alérgicas a leite e celíacas, né, com problema do glúten. E fui criando como se fosse esse público. Só que os produtos foram tão bem aceitos que eu percebi que não tinha restrição de demanda. E aí eu falei, gente, eu atendo dores, eu não tenho restrição de demanda e existe uma falha enorme no mercado. É muito mais do que o negócio da minha vida. Tipo assim, vai ser um super negócio. E aí fui vendo essas possibilidades e fui crescendo, fui adaptando a empresa ao que eu estava entendendo dos meus consumidores, sempre ouvindo muito o meu cliente e muito preocupada com qualidade, apesar de ter industrializado muito. A gente muito cuidado com o sabor, a qualidade. A gente não usa aditivos químicos, nada, mesmo com todo o crescimento. Então, o sabor ele veio a somar. Hoje eu percebo que tem casa de celíaco que tem um celíaco, mas todo mundo consome Life-Me. E tem casas que ninguém tem restrição nenhuma e querem ser mais saudáveis porque o produto é delicioso. É o meu exemplo. Então, assim, a minha filha, ela não tem restrição nenhuma e ela leva Life-Me todos os dias no lanche da escola. E quando não leva, acha ruim comigo. E aí, eu fui vendo isso mesmo como uma oportunidade. Mas o jogo mesmo virou quando eu comecei a tratar como se as pessoas não conhecessem e como se todo mundo achasse que a Life-Me era ruim. E aí, eu comecei a conversar com o meu cliente de uma forma diferente. Minha equipe de marketing que viu toda essa possibilidade, eu sou eternamente grata a eles por isso. Porque quando a gente começou a conversar como se ninguém nos conhecesse e como se todo mundo achasse ruim, o jogo virou. Eu comecei a mostrar as possibilidades que aquela pessoa tinha de incluir aquele produto na vida dela, da família dela, as vantagens que aquilo ali traria para a vida dela e para a família dela, e que era gostoso. Então, na hora que ela viu que ela atendia várias dores, não só de alergênicos, mas de falta de tempo, praticidade, emagrecimento, não gosto muito de falar de emagrecimento, eu gosto muito mais de saudabilidade, dando prazer, e ela tem uma satisfação quando ela vê que ela tá comendo aquilo ali e é gostoso de verdade. Então o jogo virou a partir do momento que eu comecei a tratar dessa forma, entende? Você criou um life style. Não é lifestyle, life style. Então, eu sou muito grata assim, a tudo, pelo caminho que a gente vem trilhando. Não chegamos nem perto de onde eu quero chegar e sempre a qualidade mesmo é nosso diferencial e eu não quero perder nunca, assim.
É legal essa história. Eu lembro, você tá falando isso, eu lembro daquela época, nós estamos falando de 20... Volta de antes da pandemia, 19, 20? Quando tinha foi 20. volta 18, de 18, 19, né? Eu lembro do pessoal do Desinchar encontrando com eles no entreposto de carga, em Contagem, mandando carga para São Paulo. Então, quer dizer, eu falo, né? Todo mundo vê as cachaças que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. Não, as pessoas acham que eu tô assim, com a vida maravilhosa. Eu sou realmente muito grata pelo nosso caminho, por onde a gente está, pela situação da empresa, né? Por onde a gente vislumbra chegar, e claro, com dados, né? Não simplesmente jogo isso no ar. Eu acredito muito mesmo no nosso mercado, no que tem pela frente. Esse próximo ano, inclusive, são de grandes projetos que vai ser um grande diferencial para a Life. Mas é muita luta, muita luta. Então, assim, eu trabalho muito, por isso essa importância de me equilibrar no esporte, de tentar ter um tempo para a Maria Elza mulher, porque senão eu não dou conta mesmo de fazer tudo que precisa. Você consegue se colocar como prioridade? Não. Também Olha, eu vou te prioridade. falar que hoje é um pouco difícil, como mãe, eu me colocar como prioridade. Então, só que ao mesmo tempo eu já consegui sintetizar isso para mim, que se eu não estiver bem, é impossível eu fazer a Maria Rita bem. Ela é minha prioridade, mas se eu não estiver bem, eu não consigo fazer dela minha prioridade, muito menos de uma relação com qualidade, assim, eu prezo muito por momentos de qualidade com ela, então eu acho que hoje essa é a minha prioridade, assim. Ela tá com quantos anos? 4 anos? Quase 5. Ainda tá novinha, assim, ainda demanda muita atenção. E ela, assim, a gente tem uma relação muito gostosa. Esses dias ela tava de frente pro espelho, no meu quarto, se maquiando. Eu virei e falei, filha, tá se maquiando? Sim, mamãe tem uma reunião na Life. Eu falei, interessante, já tá seguindo os caminhos. Igualzinho, né? Me viu falando no telefone. Falou, quem que é a sua reunião? Com a Malu. Falei, entendi. Você pode me falar qual é o tema da reunião? Tesoura, faca, coisa que criança não pode mexer. Então, assim, olha a importância de eu estar equilibrada. Ela se espelha em mim. Isso pra mim foi o maior exemplo de todos. Eu tenho que ter o equilíbrio que eu quero que ela tenha para a vida dela. Então, é muita responsabilidade, né? Não é só uma historinha legal. Olha a responsabilidade que tem por trás disso. Isso é muito interessante, né? Porque os nossos pais são as nossas referências, né? Os nossos pais são os nossos heróis. Exatamente. Né? E eu vejo alguns casos de que a pessoa está vivendo no limite, aí você começa, eu falo que descascar abacaxi é fácil. Você pega o abacaxi ali, pode ser que você fure a mão, corte ali, mas cebola, que é difícil pra caramba, porque cebola você chora. E são as camadas. Mas você tem que descascar para você entender o que está acontecendo. E eu ouço muito assim, de um perfil profissional, de um executivo, de um profissional que a demanda dele é a empresa. Então ele é casado, o casamento dele está daquele jeito, a vida pessoal dele está daquele jeito, e o filho passa a ser segundo plano. Ele quer ser o herói do filho dele, só que ele não é presente. Então, como é que você vai ser referência se não é presente? Sim. E é louco, porque eu conto muito essa história. Eu fiz um podcast com o Renato Lara, que é professor, ele é dono de uma academia para crianças de artes marciais, e ele fala que algumas crianças chegam e falam, Sensei, eu gosto mais de você do que do meu pai. Arrepiei. E aí ele é duro. Ele é duro, que ele fala, eu recuso matrícula, eu deixo de ganhar dinheiro quando o pai não é presente. Mas por uma grande parte até da construção da Life, eu não sei de onde veio esse ensinamento, não sei de onde eu me inspirei nisso. Para mim, o certo era colocar o profissional em primeiro lugar. Sempre, me matar e não ter qualidade de vida. Para mim, aquilo ali era o certo, como se eu estivesse construindo alguma coisa para depois. Até eu ter uma grande exaustão, um grande problema. Você chegou a ter burnout? Eu acho que esse quadro que eu mencionei antes de sair e comprar um presente, um remédio, medicar minha filha sem ela estar com... Eu acho que foi um burnout. Ele foi uma operação, né? Eu acho que o burnout é um pouco mais profundo, assim. Foi um aviso que seu corpo te deu, que você tomou conta. Pode ser. Então, assim, eu acho que o esporte me ajudou a não chegar lá, talvez,
porque é inegociável para mim. Não existe a chance, é como se fosse uma reunião do meu dia. Uhum. Pode estar, se a hora que eu tiver que ir é 4 horas da tarde, pode estar o mundo acabando, eu paro, é a hora do meu treino, porque senão eu não dou conta. Eu já entendi isso, eu não consigo. Então, eu acho que isso me ajudou a ter essa equilibrada, e graças a eu consegui entender que não é isso, não é aquele trabalho massacrante, aquela necessidade de ter um rendimento, talvez um falso rendimento, não. Existem outras Maria Elza. Tem uma máxima que diz que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Exato. Porque, na verdade, você começa a ficar sucumbido pelas demandas do trabalho, e elas são muitas, se você quiser vai ter 24 horas, só que tem uma hora também que você cansa, seu cérebro não consegue acompanhar. É normal você passar períodos imersos, e aí de repente você vai ter que abrir mão de esporte, vai ter que abrir mão de buscar sua filha, da sua vida pessoal, porque você está num projeto, isso é normal. Agora, trazer essa inquietude 24/7 durante um período grande, não é normal, porque você deixa de viver. Qual que é o prazer da vida? É trabalhar? Então, exato. Qual é o sentido? Que você então, monta uma instituição de caridade e fazer o bem, porque você não vai precisar de dinheiro, porque você não vai conseguir usufruir. E quando você pega grandes nomes, né, que são referências, por exemplo, Steve Jobs, é um cara que conseguiu administrar a mente dele. E é um cara que não tinha demanda. Gisele Bündchen, Djokovic. Você pega o Djokovic, está falando de esporte, eu não sei quando o Djokovic deve ter uns quase 40 anos, né? Ele bate menino de 23. E o tênis é um esporte que requer muita força, requer muita, né, explosão. Mas aonde que você acha o atalho? É isso. O Messi, por exemplo. O Messi foi campeão do mundo com 35 anos. Depois de perder aqui no Brasil e ver a Alemanha levantar o caneco, passaram-se 8 anos. Então ele tinha aqui 27 anos. Então quer dizer, ninguém acreditava mais no Messi. Jogando numa liga que não era a primeira liga, sem grande destaque. E foi protagonista de um título que não era o favorito. Então, quer dizer, quando você foca numa coisa, e o foco é disciplina. É mente, é o que você falou. Disciplina. Porque para você ficar alienado, distração é o que mais tem. E é normal você se alienar. Ainda mais hoje, não tem como você fugir do celular. Não tem. Não tem jeito. É igual a ansiedade. Você não vai viver sem ansiedade. A ansiedade está aí. Mas a ansiedade está aí, a droga está aí, o açúcar está aí. A bebida está aí. Você vai beber todo dia? Você vai comer açúcar todo dia? É uma opção. É uma opção. E você controlar isso, a sua vida, você não controla a sua vida, você vai controlar a vida de quem? E eu acho também que quem está de fora acha que levar essa rotina, por exemplo, que eu levo, de mãe, filha, não abrir mão do esporte, ter momentos para mim, olham e falam assim, me dá desespero de orar para você. A minha mãe fala, eu tenho desespero da sua rotina. Eu falo, mãe, tá tudo certo, tá tudo bem. Ela não entende que um momento de esporte para mim é meu descanso. Para ela ficaria em casa assistindo televisão, entendeu? Eu falo, é exatamente por eu fazer o que eu faço que eu dou conta de fazer com saúde mental tudo que eu tenho para fazer. O quão importante é a rotina? Você ter uma rotina na sua vida? Sou fissurada com rotina. Eu amo rotina. Eu amo viajar. É o que eu mais amo fazer. Mas no final da viagem eu já tô com vontade de voltar para minha rotina. E envolve tudo. Hoje não mais, eu consigo voltar para a rotina muito fácil. Mas antes, se eu saía um pouquinho da rotina, eu tinha dificuldade de voltar. Então eu ficava sempre adiando para o dia seguinte. Hoje eu volto para a rotina muito fácil. Apesar de ter... às vezes não conseguir planejar um horário, às vezes ir treinar de manhã um dia, de tarde outro, eu sempre tento fazer o máximo de rotina que eu consigo. E em todos os setores. E eu percebo que quando um falha, os outros meio que dão uma desequilibrada. Eu amo rotina. Amo. Mas você entender que você não tem um controle de tudo também ajuda, né? Super! Porque se escorrega alguma coisa na rotina, você fala, nossa, hoje é meu dia. Você tem que ter essa tem que ser maleável. Tem que ser maleável
Porque você não tem controle de tudo. Não Então, consegue. às vezes vai ter uma reunião que vai ficar até mais tarde, às vezes vai ter dia que você não vai Sim, conseguir treinar, e tá tudo certo, Isso aí também vai muito da autocobrança, tá tudo certo. né? Né? E tem dia que fala, hoje eu vou beber e amanhã eu não vou treinar. Eu faço sempre. Antes, pra mim, isso era difícil. Hoje eu Aham. já consigo. Então, é tudo. Eu vou tentando buscar esse equilíbrio pra conseguir fazer o meu melhor em tudo, assim. E quando você não consegue o seu melhor, como é que você se sente? Olha, eu falo que quando eu comecei a fazer essas competições de CrossFit, eu me descobri, talvez eu tinha dificuldade de olhar para isso. Hoje eu vejo que eu tenho uma competição muito grande, mas comigo mesmo. Então, se eu me proponho a fazer uma prova, eu não tenho que ganhar ela, mas eu tenho que fazer o que eu ensaiei. Aham. E isso, se eu tô lá numa prova, eu falei que eu vou fazer 40 repetições em 1 minuto. Se eu fizer 38, acaba comigo. Você perde o dia? Perco o dia, eu não converso. Olha só. Então eu comecei a entender também que isso não é o negócio da minha vida. Aham. Assim como para as outras coisas, tá tudo bem. Da próxima vez você vai fazer 40. Porque senão vira uma cobrança tão grande, aumenta a ansiedade, aumenta a frustração. E assim, eu tô ali para me divertir, né? Nesse caso do campeonato. Tô ali para me divertir. E às vezes eu não consigo conversar com as pessoas. Tem uma coisa que eu trago que é, você quer ser melhor ou você quer ser melhor? Maior ou melhor? Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor também. Então, quer dizer, você não precisa fazer o maior número. Você faz o melhor número. Isso. E se for o 35, tá tudo certo. Imagina se o Felipe Massa, se ele se cobrasse porque ele não foi campeão do mundo. E ele foi campeão do mundo durante 3 segundos, vai. 4, 8 segundos. Foi em 2008 no Brasil, quando ele cruza na frente, mas o Hamilton passa lá, e, sei lá, 3 segundos que foi. Ele foi campeão do mundo, deixa de ser. Mas é um cara que você tem uma carreira. Então, o Felipe Massa, ele sai de uma família que não é uma família que tinha posse, até tinha, o avô conseguiu fomentar. Se eu não estou errado, ele tinha uma fábrica de bicicleta, que era Monarch, se eu não estou errado, uma coisa assim, que quebrou. E aí o Felipe, ele conta isso, que ele vai para a Europa para fazer 3 corridas. Aí acabou que ele ganhou as 3, e ali ele começou a ganhar destaque, aí foi fazendo e chegou na Ferrari. Você imagina o que é chegar na Ferrari. Quando a gente olha o Felipe Massa, até o Rubinho também, mas eu tenho mais admiração pro Felipe Massa, pela história dele, pela empatia, enfim. E por conhecer, né, a história dele de algumas pessoas de perto que contam. Você chega em Mônaco, o príncipe de Mônaco bate cabeça pro Felipe Massa. Você chega nos Emirados Árabes, os caras sabem. E aí eu fiz um podcast com ele muito legal, que ele falava um pouco do Schumacher. Que imagina, um menino que vê o Schumacher, que falou, pô, tá muito longe, mas segue o destino, segue acreditando e vai, né, passo a passo, conquista a conquista, chega na Ferrari, tem o Schumacher, que é seu ídolo como referência, te ajudando, te ensinando, e aprende com ele como é que o Schumacher, que é heptacampeão do mundo, geria aquele time. Ele foi 7 vezes campeão do mundo. Então, você juntar Piquet, Senna e Fittipaldi, eu acho que dá o Schumacher em títulos. Mas o Schumacher, ele atendia todo mundo. Ele dava um presente de Natal para todos da fábrica. Do faxineiro ao chefe de equipe. E aí você entende porque o cara é campeão. Com certeza. Não é só porque ele tem talento, não é só porque o cara tem... Ele tem dom, vai. Mas talento você treina, dom você recebe, né? Mas é a gestão. Se você acha que vive sozinho, que não é importante quem tá no CrossFit, por exemplo, que você tá fazendo em grupo. Você fez 30, o outro fez 25 então é questão de estar junto, tá junto, né? Mas eu não cobro do outro, do meu quarteto. Eu cobro de mim. Sim, que é um grande passo. É a máscara de oxigênio do avião. Exatamente. Se você não tomar conta de você não vai salvar ninguém. Então, até para você estimular o outro, você tem que estar bem com você mesmo. E amanhã vai ser... Então, poxa, eu fiz 30, você tá falando de 30 repetições, sei lá, 40, né? 30, sei lá, 40. Hoje eu consegui tal, o outro não fez. Amanhã pode ser você. Exatamente. E aí, né? Então, acho que o equilíbrio é exatamente isso, em tudo na vida. E você puxar o melhor que o outro tem. E como a gente tem empresa, isso passa a ser uma missão, né? Porque a gente passa a ser referência. Sem dúvidas. E a responsabilidade de ser empregado, de ser empregador, é muito alta, né, Mariana?
a responsabilidade é muito alta e eu falo que eu passo, às vezes, os nossos funcionários passam mais tempo com a gente do que com a própria família deles. Então, assim, eu tenho uma gratidão, um carinho enorme por cada um ali dentro, assim. Eu vejo eles realmente como pessoa da minha família. Eu chamo de apelido e brinco, e às vezes almoço com eles na medida que dá. A gente tem uma confraternização, que a gente faz churrasco, e esses momentos fazem mesmo a gente ter nossos momentos de descontração e gratidão, porque às vezes no dia a dia é tanta rotina, tanta coisinha que eu não consigo parar, olhar no olho, agradecer por ele estar fazendo aquilo ali sempre, e eu acho isso muito importante. Eu quero que ele esteja ali comigo, entende? Tem pequenas... acho que o relacionamento numa empresa é muito similar ao relacionamento que a gente tem em casa. Relacionamento é relacionamento. Companhias, países, são relacionamentos. Homem e mulher, ou mulher, homem, do jeito que quiser, mas enfim. E tem pequenos insights que você muda o jogo, por exemplo, de um relacionamento. Então, você tem um funcionário que, ou seu filho, ou seu marido, que for sua mãe, que aí você tá vendo que ele tá percebendo que ele tá meio borocochô, o que for, tá bom. Você muda o jogo dele, geralmente pergunta, como é que você tá? Como é que você tá e tal? Se perguntar, qual foi o melhor momento do seu dia? Você já muda a atenção. É um insight. Por exemplo, voltou de férias, né? Qual foi o melhor momento de suas férias? Ou de sua filha, qual foi o melhor momento hoje de sua aula? Porque a tendência quando você pergunta, como é que foi a aula? Tá tudo bem, tá tudo legal. Às vezes não tá. E para você criar uma ponte, para ter uma empatia, porque comunicar é se fazer entender. Se você quiser fazer genuíno, eu quero ajudar ele e tal, vai fazer a diferença no dia dele. E vai fazer a diferença para você amanhã também. Porque o meu entendimento de liderar, o líder que consegue coordenar um time pelos olhos, ele tem aquele time na mão. E não é na porrada. Não mesmo. Não mesmo. E cada dia mais, eu quero que eles tenham qualidade dentro do trabalho, né? A gente tem as dificuldades para implementar essas coisas, mas eu percebo que quanto mais próximo a gente está deles, com empatia mesmo, olhando o lado deles e tentando fazer com que eles entendam as nossas limitações mesmo, eu percebo que isso melhora. Então, hoje eu vejo que os meus melhores funcionários, eles entendem. Às vezes eu falo assim, vamos auditar essa ficha técnica. Eu quero ver o que eu consigo otimizar de produção. Às vezes ideias que eu não tenho, eles me trazem. Isso é um carinho deles com a empresa. Claro. Né? E se eu não tratasse eles com carinho, será que eles trariam isso para mim ou eles iam fazer o que estava ali para fazer? Eu vejo vulnerabilidade também. Porque a partir do momento que você abre a guarda, lógico que tem uma posição hierárquica que é a sua hierarquia. Isso faz parte de qualquer organização familiar, social, enfim, tem hierarquia para ser respeitado. Mas a partir do momento que o líder ele desce e chega nos liderados, mostrando a vulnerabilidade, fica muito mais fácil de gerir. Porque ele deixa de ser super-herói. Exato. Né? E às vezes você não sabe a resposta. E ele tá no dia a dia, ele vai saber muito mais que você. E essa comunicação também às vezes eu tenho frentes de produção. Então, eu tenho que provar tudo, mas eu produzo milhares de produtos por dia, né? Então, eu não consigo provar tudo. Então, às vezes, eu vou pegando uma coisa por frente de produção e na hora que eu chamo e falo, tá delicioso esse pão. Chamo ele de jovem. Jovem, seu pão tá delicioso. Comi quase um pacote num dia. Eu vejo que o olho brilha, sabe? Então, eu adoro mesmo essa troca, assim. É muito importante. E eu acho que alimento, eu vou continuar lutando por isso até onde eu conseguir chegar com a Life. Tem muita energia. Tem. Então, eu gosto que a pessoa faça aquilo ali gostando de fazer, sabe? É interessante o que você está falando, porque eu acredito muito que as marcas, as empresas, elas também têm vida. Tem vida? E se você não nutrir, ela vai minguando. Foi o que aconteceu com a ON. A ON foi minguando, porque deixamos de nutrir ela. Mas quando você nutre uma empresa, principalmente de alimento, isso reverbera na ponta. Com certeza. Porque você essa energia. Então, a energia começa de você alimentando
que na hora que você colocar a técnica, tecnicamente, o que é uma empresa? Qual que é o papel da empresa? É social. O papel da empresa tem um lucro, mas é o papel social. O papel da empresa é um bem social. E aí, quando você trabalha na questão de uma cadeia alimentar, que você vai gerar... Imagina se fizer um pão com uma energia ruim. Não dá. Não dá. E não quer dizer que tem que estar todo dia feliz. Exato. Mas você trazer a presença dali para um ambiente onde é confortável, onde é acolhedor, faz a diferença. Onde eles sabem que tem alguém que vai escutar eles, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo. Mas eu tô sempre escutando e, na medida que dá, fazendo melhorias. E eu vejo que isso faz muita diferença no nosso ambiente, assim, essa nossa relação e cuidar para isso. Porque, às vezes, na rotina, já teve mês de eu ficar praticamente uma semana aqui em Belo Horizonte, ficar sempre mais fora. E aí, como que eu me relaciono com eles? Né? Quando meu pai faleceu, eu fiquei um tempo fora, eles me mandavam um vídeo falando assim, você é nosso pai, você é nossa mãe, vem pra cá, isso aqui não é a mesma coisa sem você e tal. Enfim, essa relação é muito importante e muito saudável. Pra mim, pra Maria Elza, pra Life.me e pra vida deles. E tem que ser pra sua também, porque senão a conta não fecha. Claro, pra mim é. O que acontece muito de executivos, principalmente, né, que tem uma carga de pressão muito alta pelas demandas profissionais. Então, eles conseguem administrar muitas vezes ali um ambiente de trabalho, cedendo, que for, mas chega em casa, é uma faixa de gás. Sim. Por que você não consegue ter o mesmo diálogo que você tem com o seu funcionário, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu amigo? Você sabe dialogar. Mas a gente parece que quando toma as emoções na frente, a gente desaprende. Porque a gente começa a achar que o outro conhece a gente. A intimidade gera conflito, né? Exato. E hoje eu vejo que as empresas, principalmente pós-pandemia, que o digital aumentou a representação e as empresas estão dentro da nossa casa e vice-versa. Quanto mais próximo, mais conflito tem. E hoje para alguém chegar e falar, a pessoa tende a falar mal, né? Por incrível que pareça, né? E isso reverbera, né? Então o cuidado da empresa de manter uma reputação, é muito importante. Muito é delicado, chega a ser delicado, né? É um desafio mesmo. A gente vai tentando aí fazer o melhor, comunicar. Difícil nossa comunicação. A comunicação, às vezes, com o cliente é na caixinha, né? Então, como que eu vou... O cliente está no supermercado. A forma que eu tenho de comunicar com o cliente é na caixinha. Então, é bem complexo. Não é todo mundo que compra meu produto, que segue a gente no Instagram, que no Instagram é fácil deixar nossa missão, nossos valores, nossa história, que é legal demais. Mas, no cliente novo, né? Eu tenho que pensar no cliente novo. Como que eu vou captar esse cliente? E como que eu vou surpreendê-lo? Como que eu vou encantar? Eu acho que uma marca tem que vender encantamento o tempo inteiro. Principalmente uma marca de produto. Eu não tenho serviço. Eu tenho hoje, muitas vezes, produto. Quando eu consigo prestar um serviço, eu consigo garantir o encantamento do início ao fim. Mas com produto, existe muita coisa. E é com paladar. Paladar é subjetivo. Sim. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Você sabe que 80% das nossas decisões são decisões irracionais. Irracionais. Só 20% são decisões racionais. Então, a partir do momento que você, como empresário, consegue cativar o seu cliente, acabou. E aí é nesse lugar que as grandes marcas nos cativam, né? Você trazer ali, seja segurança com a Volvo, seja modernidade ou lifestyle com a Apple, e aí vai. Eu acho que vocês fazem isso muito bem. Vocês conseguiram cortar o capim e abrir um espaço para um posicionamento saudável, gostoso e cool. Eu acho também, assim, é uma luta, a gente vem aprendendo e tentando melhorar sempre, mas eu percebo, assim, as pessoas comem Life.me e postam, sem a gente pedir, sem a gente fazer uma ação. Então, assim, elas estão, eu acho que quando você posta alguma coisa, você quer mostrar aquilo para alguém, que seja o inconsciente. E eu acho muito legal isso. Então, tem gente que tem uma nutricionista. Todo domingo ela posta a coxinha dela com salada.
E ela faz cada post lindo, a gente nunca pediu, ela faz de graça, e eu vejo que ela gosta. Aham. Eu falo, a gente tá no caminho certo, assim. Você começa a criar uma comunidade. Você começa E quando a você criar cria uma a sua comunidade. comunidade, as pessoas começam a te defender, porque elas estão alinhadas com o que você... Porque, na verdade, não é que você está colocando, é que você está doando. E às vezes, por exemplo, a gente tá em feiras grandes em São Paulo, que vai gente do Brasil todo. Eu tô lá na frente, eu assumo muito à frente da empresa, né? Então, eu vejo falar assim, nossa, é a Life, eu compro lá em, sei lá, em qual cidade? Eu falo, gente, meu Deus, é isso. É verdade. Entendeu? Eu fazia terapia a minha terapeuta era do Sul, ela um dia estava na casa do namorado, abriu o freezer e viu uma caixa de pizza da Life. E aí ela tirou uma foto pra me mostrar. Isso é muito legal, né? Eu falo, meu Deus, olha onde a gente chegou, olha a responsabilidade disso. Tá na mesa das pessoas como uma referência de saudabilidade, uma responsabilidade para atender alérgicos. Então é muito legal, assim. Eu acho que eu fico bem orgulhosa dessa nossa história. Você sabe que é possível, a gente começou falando sobre equilíbrio do sistema nervoso, uma das meditações que são mais legais, assim, é com comida. Não sabia. Você pega, por exemplo, um bolinho, né? Muffin. Um muffin que vocês têm. Você deixar ele derreter na boca, então, vamos lá, você pega e... Faço com chocolate isso, mas dá pra fazer com uma coisa mais leve, né? Então, você vai mastigando, sentindo o sabor, ele vai abrindo, aí você vai degustando. E aí, em vez de você pensar... Então, toda vez que... É um jogo, né? Toda vez que você vier o pensamento, você volta pro paladar. Ah, isso pra mim seria bom? Então, pois é. Então, já tem uma dica aqui. Uhum. Toda vez, então, você pega o muffin, põe na boca. Pedacinho a pedacinho. Degusta. Igual você degusta um vinho, igual você degusta um chocolate. Deixa ele quase derreter na boca. Ele vai abrindo, porque o gosto ele vai abrindo, o paladar ele vai abrindo, né? E aí, quando vier um pensamento, então, sei lá, vou começar a mastigar rápido, eu vou começar a pensar que amanhã eu tenho que não sei o que, daqui a 10 minutos eu tenho que tomar banho. Volta pro paladar, volta para degustar, volta para saber como é que é esse sabor tá na sua boca. Aquela coisa vai degustando e tal, e engole devagar. Quanto mais primeiro você pode fazer com uma mordida, depois você faz com 2 mordidas, e aí quando você fizer com o bolinho todo, você vai sair do estágio quase zero de meditação, que isso é uma meditação, para um estágio, gastei 1 minuto aqui. E amanhã você pode comer esse bolinho em 1 minuto e 30 e tal. São 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos que você tem de serenidade na sua mente. Bem interessante. Pra mim seria ótimo. Então, vou testar. Depois você me dá o feedback. Prometo. Porque é isso, você não precisa, para equilibrar o sistema nervoso, você não precisa ficar em posição de lótus. Ajuda, claro que ajuda. Quanto mais alinhado você tiver dentro da energia e tal, melhor. Agora, pequenas ações ao longo do dia são melhores que nada. E aí você começa a entender que na sua mente existe um ponto de equilíbrio, de serenidade e de tranquilidade. Você começa a doutrinar o seu cérebro. Do mesmo jeito que você chegou lá e falou assim, eu vou fazer com a Life Me que as pessoas que não gostam que o público não gostaria, que tem as rejeições, esse é o meu desafio com a questão do Mindfulness. De trazer para cá, para o Ocidente, o que eu aprendi no Oriente. E é incrível, mas quando você... Olha, 30 minutos por dia, você muda a sua vida. Muda a sua vida. Ah, não tenho tempo. Fala, tá bom. Quanto tempo você gasta tomando banho? 10 minutos. Você já tem 10 minutos. O que você faz no banho? Ah, tô pensando. Então você não pensa. Sente o corpo. Sente a água batendo, sente. Tá, beleza. 10 minutos antes de dormir. Faz um escaneamento corporal. E durante o dia, escolhe 2 momentos ali, pega uma caneta, pega uma pedra, ou pega as 2 mãos assim, ó, e só conecta com você mesmo. Depois você me conta. Que é você colocar na rotina. Eu falo que quem equilibra no caos, se equilibra em qualquer lugar. Você não vai ter uma vida igual os monges na Tailândia, porque a vida deles é meditar. O propósito de vida deles é meditar. Eles estão ali para chegar na luz, né? Para ter o enlightenment. Esse é o propósito de vida deles. Se você quiser, tá tudo certo. Você abdica tudo que você tem de vida mundana, vai para o monastério e segue o caminho. Que não é o nosso caso. Então, eu falo que é possível você viver uma vida agitada
sem mudar o seu estilo de vida e equilibrar o seu sistema nervoso. Porque se você não equilibrar, o seu sistema nervoso vai equilibrar por você. E custa mais caro. A conta é cara. Né? Porque você deu sorte de falar, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu saí de madrugada, minha filha não estava doente, eu não estava doente, o que eu estava fazendo? Você deu um estalo. E como o sistema nervoso é uma coisa intangível, a gente vai postergando. É igual o colesterol. Colesterol alto, vai levando, segunda-feira começa, vou deixar de comer live, é um pouquinho mais caro, e seu colesterol comendo. Até um dia que você tem um infarto, até um dia que sua glicose vai chegar num ponto de ter uma diabetes, e aí você não consegue reverter. Tem um podcast que eu assisto, gente, que para um tanto de gente, eu já assisti ele várias vezes, que é Porque é tão difícil manter bons hábitos, e fala exatamente sobre isso. O bom hábito, ele é ruim agora, e você colhe os benefícios no futuro. E os hábitos ruins, você vai ter o prazer agora, e só depois vem os malefícios, né? E é interessante, porque a partir do momento que você começa a entender que bons hábitos são bons para sua vida, e de novo, você não precisa mudar o estilo de vida. Agora, tem que fazer sentido para você, você sair de uma posição de viver no limite, ou estar com o seu colesterol no limite, que também é no limite, estou falando de questão corpo e mente, na verdade a gente trabalha com a mesma causa, né? Com a mesma consequência no final. Se fizer limite para você, você vai ter um infarto, você vai ter um burnout, você vai ter uma diabetes é irreversível. Então os pequenos prazeres que você gosta, tipo, sei lá, tomar uma cerveja, comer um chocolate, você não vai poder dia nenhum. Ou vai poder, beleza, vai custar muito caro. Até o dia que você vai ser impedido de. Exatamente. Então, quer dizer, é sempre tempo de você chegar e recalcular a rota. E você vai chegar no mesmo destino. E, Maria, quando você consegue organizar a sua mente, fica tudo mais claro. Imagina, se você não tivesse um destino, onde que eu quero chegar com a life, meu? Se você tivesse dúvida no meio do caminho, você vai viver de bolo? Mas você não fez o que mais a gente tem são os nãos, né? São os nãos. Eu falo que tem que ser um GPS. Você tem que saber onde você está, onde você vai chegar. Tudo bem que o caminho às vezes muda, né? A rota dá um acidente, aí tem que mudar, atrasa um pouco. Mas eu acho que tudo você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Você gosta de viajar, né? Amo. Se você sair daqui e for para Paris, ou para Disney com sua filha, que são dois destinos de diversão, você vai ter que cruzar o oceano. E vai ter turbulência. Exato. Não tem jeito. Pode ser que não tenha um dia, tá, mas a chance de ter turbulência ao você cruzar o oceano é 95%. E aí o que acontece? O piloto, quando ele tem turbulência, ele desiste, ele volta? Ele recalcula a rota. Muitas vezes ele sabe que vai ter uma turbulência. Se dá para passar, passa. Se não der, ele dá a volta. Se não der, ele dá uma outra volta, vai para outro caminho. Mas ele não volta. Eu já tive uma percepção também que eu acho que às vezes as pessoas se mimam muito. Se mimam? Como é que é isso? Mas eu já trabalho tanto, eu vou tirar 1 hora do meu dia pra morrer no CrossFit. Ou então, eu já trabalho tanto, deixa eu chegar à noite em casa todos os dias tomando cerveja. Entendeu? Então, começar a ressignificar essas coisas, assim, entender. Você trabalha tanto pra quê? Esse tanto tá te dando os frutos que você quer. Exatamente. Você tá trabalhando tanto e tá tendo uma vida de merda. Que adianta você trabalhar tanto se não tem tempo pra você? Eu falo, e também aquele lema, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu preciso hoje... Essa é pra anotar, hein? Repete. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Não é uma frase minha, ouvi em algum lugar e levo ela pra vida. E eu vejo hoje que a Maria Rita é meu porquê. E por ela eu enfrento qualquer como, mas não de qualquer forma. Da melhor forma que eu consigo. Pra ter saúde emocional, física também, claro. Pra ser uma inspiração pra ela mesmo. E a gente acaba sendo pras outras pessoas. E tudo mais. E é isso, assim. Você enfrenta mesmo tudo. E o problema que era muito grande, quando você sabe onde você quer chegar e o porquê você quer chegar lá, ele nem tão grande fica. Você consegue ver, às vezes, outras formas de resolver, com mais consciência, parando e tudo mais. Você sabe, você já teve empresa. Hoje eu resolvo o problema o dia inteiro. Viver é gerir crise. A Life me começa às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, se eu tiver com o telefone, eu tiro do modo não perturbe. Eu coloco no modo não perturbe.
Se eu tiver com o telefone ligado, 6 horas da manhã já começa a receber pepino para fazer. Então, assim, como que eu vou administrar aquilo ali e o porquê? Por que eu vou administrar aquilo ali? Onde eu quero chegar? O porquê eu quero chegar ali? Não é só um porquê de ego, de ter uma empresa enorme, não é só um porquê de... Tem também, eu quero fazer a live dar muito certo. Por que não? Você trabalha para isso, né? Sim, mas tem aquele fundamento lá no fundo, né? Que é minha filha e tá com qualidade para fazer aquilo ali, servindo mesmo de inspiração para ela. Eu falava com a Julie da Dreams, essa história, né, de qual que é a referência da Apple? Quem que é a referência? Na hora que eu falo Apple, você Steve pensa Jobs. Em quem? Tá. E onde está o Steve Jobs hoje? Morreu. E a Apple morreu? Exato. Então, você consegue entender que a empresa, ela depende de você, mas você não depende dela. Não depende dela. E aí você equilibrar, né? Porque você tem que estar saudável para nutrir aquilo ali. Tem que estar. Se não tiver, vai todo mundo pro buraco. E se não tiver, tá tudo errado. E parece o que mais a gente vê hoje, é esse desequilíbrio, uma busca incessante por conhecimento, informação, pouca aplicabilidade. Porque não adianta nada, você acorda, põe um podcast, aí você vai tomar banho, tá escutando outra coisa, você vai e fica lá lendo notícia. Fala, pra que você faz tudo isso? Eu já até falei isso aqui hoje. Por algum momento eu acreditei, fui ensinada, não sei como eu aprendi, que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo era o melhor. Só que eu tava fazendo 1 milhão de coisas sem ter 1 milhão de coisas concluídas, muito menos bem concluídas. Exatamente. Então eu falei, chega, agora eu vou falar não. Mas a idade nos traz isso. Eu também já tive essa fase de querer abraçar o mundo e fazer. Hoje eu falo, peraí, volta aqui. O que é importante? E é difícil isso. Muito. Porque a gente é desafiado como empreendedor a buscar, salta os olhos. Muito difícil. De fazer diferente, ainda mais que a gente compre mercados que são inovadores. Então a inovação pulsa na nossa veia. Pulsa. Você decidiu ser empresário, não decidiu ser engenheiro. Se fosse engenheiro, você estava ali. Né? Mas quando você pula pro outro lado do balcão, o jogo muda. E seu estímulo muda também. Só que às vezes é melhor você ser melhor do que você ser grande. Porque o resultado final vai ser o mesmo. É interessante que quando eu estava no monastério, eu estava conversando tinha um pessoal de Singapura e tinha um cara lá que ele era muito grande. Falando de bilhão de dólar. Muito grande. E estava numa roda, a gente conversando. E ele falando, poxa, eu tô aqui porque eu preciso retomar o controle da minha vida, tá tudo uma bagunça e tal. Eu trabalho muito, eu vivo intensamente em minhas empresas, eu tenho que viajar muito, a minha esposa já tô tentando retomar com ela, não tá aceitando mais, meu filho já foi pra Suíça, eu já me sinto sozinho. Aí o monge falou com ele, falou, tá, então por que você não tira o pé do acelerador? Tira o pé do acelerador, você tem dinheiro suficiente, olha o tanto de dinheiro que você tem, imagina, e o monge falar isso, né? Ele falou, filho, eu vivo com isso aqui, ó, vivo de doação, você tá aqui no monastério, a gente não compra comida, a gente... Doação, isso é possível, você tá vivendo aqui, quantos dias você tá aqui? Aí ele falou, não, eu tô aqui há 7 dias. Pois é, você comprou alguma coisa aqui? Não. Então por que você não tira o pé do acelerador? Ele falou, porque eu não quero perder minha qualidade de vida. Eu não consigo, porque eu já cheguei aqui tão grande, que se eu tirar um pouquinho do pé, eu tenho medo de voltar, sei lá quantas casas. Olha isso. Aí ele vira refém do próprio destino. O que adianta? Se o cara já tá sozinho, o filho dele já tá longe, ele chegou ao ponto de ir para um monastério, imagina uma pessoa que tem bilhão, não precisa, né? Eu vou falar assim, se sujeitar, ficar dormindo com um monte de gente. É um grito de desespero. Mas mesmo assim, a crença dele de que, imagina, bilhão de dólar é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ele pode ir, sei lá, 10 gerações que não vai mudar nada. Mas é aquela coisa da compulsão. E aí, por trás dessa compulsão tem um vazio muito grande. Porque é muito mais fácil ele continuar buscando a validação financeira do que ficar... tem uma coisa que você vai falar, ficar pelado é fácil, é difícil você ficar vestido desnudo, né? Com a esposa. De falar, olha, errei nisso, vamos ressignificar. Porque ele falou, eu amo ela. Eu gosto dela, eu quero minha família. O monge perguntou pra ele, mas o que você quer, afinal das contas? O que te faz? Eu quero minha família. Então não abre mão. Mas é difícil. E aí chegar a falar, entender o que tá errado.
entender onde que... Porque é muito mais fácil você julgar alguém. Ah, mas ela fez isso, ou meu filho tá fazendo desse jeito. Do que você chegar, olhar pra sua sombra e falar, pô, olha o que eu tô fazendo. realmente, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Então, Muito difícil. E é interessantíssimo mesmo, porque é igual uma pessoa famosa, igual um jogador de futebol. Ele sai de um estágio onde ele não tinha nada, de repente ele vira famoso. Político também. Onde tem poder, você tem um monte de gente para dar tapinha nas costas. Você deve perceber isso quando você começa a crescer com a live. Tanta gente fala, nossa, surge um monte de amigos que na verdade são pessoas que querem se aproximar de você de qualquer... Né? Mas quando você potencializa isso para uma coisa maior, um caso que eu escutei de uma menina, o pai dela tinha sido governador de estado, ela tem 30 e poucos anos, 35, 33, e o pai dela foi governador de estado durante 8 anos. E ela foi casada com um menino da faculdade, então virou marido. E quando o pai deixa de ser governador e passa por uma série de turbulências, ele deixa de ser o dono da cocada preta. E aí ela me relatou uma coisa que eu fiquei até hoje na minha cabeça. Então ela estava casada, a partir do momento que o pai deixa de ser governador e começa a entrar, enfim, numa turbulência, é um ser humano. A família, que era muito próxima, começa a afastar. E o comportamento do marido muda também. Chegou ao ponto dela estar num evento e não sei porque estava chovendo, não tinha Uber, o que for, eram 5 quadras da casa dela, e ela pediu para ele buscar. Ele falou, você pode vir aqui me buscar e tal? Tô de salto e tal. Ele falou, não, vem a pé. Você tem que aprender agora. Você nunca... Juro pra você. Ninguém me contou. Eu escutei isso da boca dela. E ela ainda tentou salvar o casamento. Aí você fala, de onde chegou o ser humano? Onde chegou o ser humano. Porque não faz sentido, sabe? Não faz sentido. O cachorro que tá na rua, eu não chuto ele. Mas é uma coisa que é o poder, né? É muito culto ao que você faz, né? Pouco do que você é. Isso até com a criação a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes você fala para a criança, nossa filha, é só a nota da escola que é importante, ser o melhor no esporte que é o importante, a gente esquece um pouco quem a Maria Rita é, quem a criança é. Você é uma menina boa, você sendo uma menina boa de valores, você vai fazer e ter o que você quiser. Então, eu percebo que a gente tem muito culto ao fazer e ter. E pouco ao que é. Então, é uma coisa assim, é isso aí. Ele estava cultuando, vangloriando o ter dela. Aquele status, o que ela fazia como filha do governador. Exatamente. E eu admiro essa menina que eu vou te falar. Ela falou, você tem minha admiração. E é uma cultura, você pode observar em todas as relações. É muito clara isso. O ter e o fazer são muito mais importantes ao que a pessoa é. O que a pessoa é, né? Eu lembro, Mariela, eu fui chefe de gabinete da FIENG com 21 anos. E eu lembro, isso marcou a minha história. O Salege era o presidente e o Olavo era uma pessoa que depois chegou a ser presidente da FIENG também. Então. E o Salege estava lá despachando, eu era chefe de gabinete, fui chefe de gabinete com 21 anos. E aí, eles estavam numa conversa, eu fui despachar com o Salege, e eles estavam no meio da conversa, senta aí, tal. Eu sentei, precisava assinar alguns papéis, e fiquei escutando a conversa dos dois. Aí fiz um recorte, assim, o Olavo falou assim com o Salege, Salege, você está presidente da FIENG. Essa cadeira aí não é sua. Você não é essa cadeira. E você vai passar. E não deu outra. Então as pessoas muitas que se apegam a essa questão do poder, tipo, o Rinaldo, que foi presidente da Uzi Minas durante muito tempo, ele saiu e adoeceu. Pode estar ligado ou não, porque não é uma coisa tangível, mas ele perdeu a referência dele. Sim. E um dia vai passar. Porque sempre foi visto pelo que ele fez e pelo que ele teve. Isso, e assim, se eu ensino minha filha, ou uma criança, ou que ela é boa, que ela é determinada, que eu mostro para ela esses valores, você concorda que uma pessoa boa e determinada, ela faz e chega onde ela quiser. Sim.
E uma coisa que eu escuto muito, eu não sei qual é o tratamento da sua filha, mas é questão de saber perder. Saber perder é importantíssimo. Porque lá, por exemplo, meu sobrinho, no futebol, todo mundo ganha uma medalha. O mais disciplinado e tal. Eu sou de uma geração de que eu aprendi muito errando. Muito. Empresarialmente. Então, eu só consigo chegar e ter resiliência de começar um projeto de novo, depois de tomar uma porrada e tal. Porque eu sei, nos Estados Unidos, para você pegar um empréstimo, por exemplo, para uma empresa, quem quebrou tem 2 vezes mais facilidade de acesso a esse crédito de quem está tentando a primeira vez. Porque você já sabe o caminho onde que deu errado. Se você vai insistir de novo no caminho errado, tudo bem. Pode até ser que tem gente que vai batendo e martelando o resto da vida. E acontece. Mas é muito mais fácil você... E a gente erra muito mais do que assim. A gente erra muito. Quantos bolinhos você fez para chegar na receita de que hoje... Imagina você falar assim, não sirvo para isso. Não. E é louco isso, né? Porque o digital para mim é um mundo novo. Completamente novo. Eu achei que era fácil. Vou jogar isso aqui. É a mesma receita. Se abrir uma padaria e abrir um produto online, é um negócio. Você precisa levar a gente, você precisa se posicionar, você precisa entender o que você vende na padaria, qual que é o seu pão. Você precisa construir a confiança do seu consumidor, né? No caso do seu telespectador. A vantagem do digital é que a barreira é menor, só que o oceano é muito maior. O oceano é muito maior. É muito maior. Então você tem que... Você joga a rede e tem um monte de gente, mas tem um monte de pescador junto também. E você entender a resiliência, que você vai errar, que você vai fazer, porque não é overnight. Não existe milagre. Existem, mas muitos estão alavancados por uma coisa que tem uma inteligência muito grande. Por exemplo, pega um Pablo Marçal. É um cara que tem uma inteligência muito grande. Tem. Dos dois lados. Aí, julgamento do que for e tal. Escolhe. Enfim, mas é um cara que é fora da curva para analisar o que é o mercado, o que é o consumidor, o que ele quer falar, o gesto. E é o seguinte, ele vira refém do próprio personagem dele, né? Mas enfim, é o que ele se propôs para a vida dele. Mas tem uma estratégia por trás. Sim. Tem uma inteligência muito grande por trás. Para falar o que o cara quer escutar. E não é só gente que é gente grande também. Gente grande. E isso para mim traz uma representação do que é a sociedade que a gente vive hoje. De um desespero. Eu falo que meu produto, para quem não quer subir a montanha, quem quiser subir também tá tudo certo, virar um legendário, tá tudo certo. Quem não quiser subir, a fórmula tá aqui. E é mais fácil. E é até mais barato. E se você tivesse tido ele, né, talvez o caminho seria bem mais fácil. Mas eu falo assim, a pessoa chegar que não tem ligação nenhuma com uma igreja e subir uma montanha, é um desespero. É um grito ali ele não vai falar nunca, mas é um grito ali de uma série de dores internas que a pessoa tem, não resolvidas. E eu volto para onde a gente começou. Começa cuidando de si mesmo. Senão, nada caminha. Muito obrigado. Foi ótimo. Foi Obrigada a você pelo convite. Muito Vamos bom. repetir depois. Vamos sim. E Life Me Style. Life Me Style. Virou Life Me Style. Tem muito ainda por vir. Tá bom. Obrigada. Obrigado.